Você já parou para pensar no que acontece quando uma farmácia pede o seu CPF no caixa? Parece algo inofensivo, não é? Mas essa prática esconde uma realidade muito mais complexa e até preocupante. Hoje, vamos explorar o que realmente acontece com seus dados, por que as farmácias estão tão interessadas nisso e como essa prática afeta o consumidor. Prepare-se, porque o que você vai descobrir pode mudar a forma como você encara esse simples pedido. Vamos começar com uma pergunta simples: por que fornecer o CPF virou algo tão comum? Até pouco tempo atrás, ninguém imaginava que um dado tão pessoal seria solicitado em quase todas as compras. O CPF, que um dia foi considerado uma informação restrita, hoje é entregue sem questionamentos. Tudo isso aconteceu graças a uma mudança de hábitos impulsionada por estratégias de marketing e até incentivos do próprio governo, como o Programa Nota Fiscal Paulista e outros similares em diferentes estados. No início, a ideia até parecia positiva: estimular o consumidor a exigir a nota fiscal e, com isso, combater a sonegação de impostos. Em troca, o cidadão ganhava benefícios como descontos em impostos, sorteios e créditos devolvidos. Mas as farmácias perceberam nisso uma oportunidade de ouro: coletar informações valiosas e utilizá-las de formas que vão muito além de um simples cadastro. Mas qual é o verdadeiro objetivo das farmácias ao pedir o seu CPF? A resposta mais curta é: lucro. O CPF é a porta de entrada para um banco de dados imenso, que não só armazena suas compras, mas também pode identificar seus hábitos de consumo, preferências e até sua saúde. Por exemplo, sabe aquele remédio que você comprou para dor de cabeça ou aquela pomada para alergia? Essas informações ficam registradas e, em muitos casos, são usadas para direcionar propagandas ou até vendidas a terceiros. E não é só isso. Segundo uma reportagem da jornalista Amanda Rossi, que investigou o tema, redes farmacêuticas conseguem traçar um perfil completo dos seus clientes. Desde o dia e horário em que você comprou algo até detalhes sobre medicamentos mais sensíveis, como antidepressivos ou anticoncepcionais. Isso mesmo! Empresas estão guardando informações sobre você que deveriam ser acessíveis apenas ao seu médico. Como elas conseguem armazenar tanto? A LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, exige que as empresas solicitem o consentimento do cliente antes de coletar e usar seus dados. Mas, na prática, muitas vezes isso é feito de forma implícita. Ao informar o CPF, você pode estar aceitando termos que sequer foram explicados. É como se você estivesse assinando um contrato sem ler. Além disso, as farmácias se aproveitam do hábito do consumidor brasileiro de buscar descontos. Quem nunca ouviu no caixa: quer cadastrar o CPF para ganhar desconto? E com a economia apertada, é difícil dizer não, não é? Muitas vezes, os descontos chegam a 70% ou mais, criando a sensação de que você está fazendo um ótimo negócio. Mas será que esse desconto é real? A verdade por trás do desconto nas farmácias. Um exemplo clássico é o medicamento genérico Nimesulida. Sem CPF, o preço pode ser R$ 31,78, mas ao informar o documento, ele cai para R$ 8,50. Parece uma vantagem enorme, certo? Porém, o que muitas pessoas não sabem é que o preço de R$ 31,78 nunca foi o preço real. Esse valor é o teto permitido pela tabela CMED, Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Na prática, o preço médio desse medicamento é justamente os R$ 8,50 que você pagaria com o suposto desconto. Isso acontece porque, ao longo do tempo, o custo de produção dos medicamentos cai. No entanto, os valores máximos definidos na tabela CMED não são atualizados com frequência, permitindo que as farmácias manipulem a percepção de preço e criem a ilusão de um grande desconto. Por que isso é tão preocupante? Em 2018, a rede de drogarias Araújo foi multada em R$ 7,9 milhões por obrigar clientes a fornecerem o CPF em troca de descontos. A Justiça entendeu que a prática violava os direitos dos consumidores, pois não deixava claro como os dados seriam utilizados. Apesar disso, a coleta de CPFS continua sendo amplamente praticada, e muitas vezes as informações são utilizadas para fins de marketing, como direcionamento de anúncios. Um exemplo disso é a subsidiária RD Eds, do grupo Raia Drogasil. Essa empresa utiliza os dados coletados nas farmácias para oferecer anúncios personalizados. Imagine que você comprou fraldas em uma farmácia. De repente, você começa a ver propagandas de carrinhos de bebê ou roupas infantis nas redes sociais.
Isso acontece porque seus dados foram cruzados com informações de mercado para segmentar anúncios. O que a Lei Geral de Proteção de Dados diz sobre isso? A LGPD estabelece que o consumidor deve ser informado de forma clara sobre como seus dados serão utilizados. Além disso, o consentimento deve ser livre e explícito. No entanto, muitas empresas utilizam práticas que induzem o consumidor a fornecer os dados sem perceber todas as implicações. Por exemplo, ao oferecer um desconto condicionado ao CPF, a empresa está, de certa forma, pressionando o consumidor. Afinal, quem recusaria economizar uma quantia significativa? Mas isso pode ser considerado uma violação da LGPD, pois o consumidor não está realmente escolhendo de forma livre. O que você pode fazer para proteger seus dados? Se você não quer informar seu CPF na farmácia, é importante saber que isso não é obrigatório. Você pode recusar educadamente e, se o desconto for negado, pode questionar a prática com base na LGPD. Em casos extremos, é possível registrar uma reclamação no Procon ou até acionar a justiça. Além disso, fique atento às políticas de privacidade das empresas. Muitas vezes, elas estão disponíveis no site ou até mesmo no próprio aplicativo da farmácia. Ler esses documentos pode ser chato, mas é a única forma de entender como seus dados estão sendo tratados. Fornecer o CPF na farmácia pode parecer uma troca simples e vantajosa, mas é importante entender o que está por trás dessa prática. Seus dados são valiosos, e empresas estão lucrando com isso de maneiras que muitas vezes nem imaginamos. Antes de aceitar qualquer desconto, pergunte-se: vale a pena? E aí, gostou do conteúdo? Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Aproveite e clique no vídeo que está aparecendo na tela agora para continuar explorando temas fascinantes. Até a próxima!